You're a monster, Mr. Grinch. Your heart's an empty hole. You're a foul one, Mr. Grinch. Your brain is full of spiders. You've got garlic in your soul, Mr. Grinch. I wouldn't touch you with a 39.5-foot pole. Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e eu hoje vou-vos mostrar como fazer a pintura do Grinch, esta famosa pintura em que o Grinch está a agarrar numa bola de Natal e ela está partida e então é uma imagem icónica. Eu adoro o filme do Grinch, desde aquele primeiro que saiu com o Jim Carrey, é mesmo muito giro. Por mais incrível que pareça, este ano foi a primeira vez que eu vi este filme, a sério pessoal. Eu confesso, eu não sei o que é que eu tenho andado a fazer, mas sim, foi a primeira vez que eu o vi e eu fiquei simplesmente apaixonada, porque é um filme que traz uma mensagem muito positiva acerca daquilo que é o Natal e também traz, como é óbvio, aqui algumas críticas daquilo que as pessoas consideram que é o Natal. Eu compartilho também desta mesma opinião. Eu acho que o Natal não são as prendas, o Natal não são os excessos, nada disso. O Natal são os sentimentos de união, os sentimentos de amor, estar em família e matar saudades e estarem todos reunidos à mesa, a rir, a falar, a passar um bom momento. Isso sim é para mim o significado do Natal. E então, eu quando decidi fazer este quadro, foi porque realmente eu tinha visto uma imagem de um quadro destes e eu pensei, eu adorava ter um quadro destes do Grinch, porque é muito giro, só que eu não encontrei à venda em lado nenhum. E então, como eu gosto muito de fazer aqui os meus projetos de DIY, eu pensei, bem, por que não fazer um quadro eu mesma? E então, é assim, eu pensei que poderia ser difícil, mas nem foi assim tão difícil, eu até achei que foi bem simples. Este foi o meu primeiro quadro, porque eu não sou assim muito de pintar, eu sou mais de trabalhar com outro género de objetos. Pintar nunca foi assim uma área explorada da minha parte, mas eu acho que o resultado final ficou mesmo muito bem. Basicamente, o meu truque foi fazer o esboço a lápis primeiro, e então eu vi a imagem que eu queria, e então eu comecei a desenhar a lápis, apaguei, voltei a desenhar, voltei a apagar, até que estava mesmo ao meu gosto. Depois, o próximo passo, como vocês veem, foi talvez o mais demorado, foi preencher aqui todo o fundo de preto. E então eu contornei tudo e deixei o fundo mesmo com aquele preto mesmo base. Eu também poderia ter deixado o fundo branco, mas como é óbvio, o fundo preto vai realçar muito mais as cores, que é o vermelho, o branco e também, como é óbvio, aqui a mão verde do nosso Grinch. Portanto, eu acho que realmente o preto aqui é essencial. Então, para quem, assim como eu, não sabe bem o que é o Grinch, ou já ouviu falar, já viu imagens, mas nunca viu o filme, o Grinch é um filme de comédia e fantasia e ele é baseado no livro O Grinch, de Dr. Seuss, e foi lançado no ano de 2000. O Grinch é então uma criatura verde, é mesquinho e odeia o espírito de Natal. Quando era criança foi gozado pelos colegas devido ao seu aspecto e, com certeza, por ser muito peludo. Na escola apaixonou-se por uma miúda, que consequentemente apaixonou-se também por ele. Mas devido a ser gozado por todos os colegas no dia de Natal, excepto por esta menina, que ele se apaixonou, ele fugiu e refugiou-se no alto de uma montanha numa caverna com o seu cão Max, alimentando-se de lixo e fazendo máquinas avançadas a partir de sucata. E então muitas são as frases icónicas do Grinch. Foi então assim que ficou o quadro com o fundo todo preto e agora vamos passar às cores. E então eu comecei por pintar aqui o casaco de vermelho e não tem nada que enganar pessoal, é realmente fazer tudo da mesma cor base e só ter cuidado com os contornos. As sombras eu fui adicionando depois. Vocês vão reparar muito isto na mão, quando eu fizer a mão, porque eu usei 3 tons de verde, mas eu optei por pintar tudo do mesmo verde primeiro e só depois é que eu fui trabalhando as sombras. Portanto, aqui com o vermelho e na bola também é exatamente a mesma coisa. Portanto, não se preocupem já com as sombras,
preocupem-se sim em cobrir tudo primeiro. Depois vocês vão dando o vosso toque. Eu acho que a bola foi realmente o mais difícil de pintar, porque como ela está partida e também tem aqui uns brilhos, e então foi mais difícil assim de contornar, mas realmente se vocês tiverem um pincel mais fininho, mais pequenino, de certeza absoluta que vocês vão conseguir fazê-lo bem, mas lá está, sem pressas, simplesmente levem o vosso tempo, isto não é para fazer à pressa, é para se ir fazendo. E a sério, aproveitem enquanto estão a fazer, porque eu senti-me tão bem a fazer isto. O tempo simplesmente voou. Eu comecei a pintar e eu fiz isto tudo rajado. Eu não fiz pausas, eu não comecei a contemplar, não, eu simplesmente fazia e as coisas iam surgindo. E a sério, dá uma satisfação enorme ver a nossa pintura finalmente a ganhar forma. E atenção, agora que eu já pintei este quadro e eu gostei tanto do resultado final, aguardem-me, porque eu vou trazer mais quadros pintados de certeza absoluta. Eu vou agora dizer algumas delas porque elas são realmente frases que dão que pensar. Uma delas é: a cobiça não tem fim. E realmente aqui no Natal existe muita cobiça, infelizmente, e não é de todo a mensagem do Natal. Outra das frases que nós também conseguimos encontrar neste filme é: eu não preciso de mais nada para o Natal do que isto aqui, a minha família. Portanto, isto já foi mais à frente no filme, quando ele finalmente se rendeu ao Natal. E realmente isto dá que pensar, porque é isto mesmo o Natal. A gente não precisa de mais nada, a gente só precisa do amor, de ter as pessoas que nós amamos à nossa volta. E é assim que nós temos a felicidade, porque a felicidade está nas pequenas coisas. Não estão em prendas caras, não estão em viagens, não estão em festas, em nada disso. Depois de ter pintado então aqui a bola de vermelho e de ter dado aqui umas segundas camadas de vermelho, porque vocês conseguem ver já algumas sombras, eu comecei então por pintar a mão do Grinch, esta mão verde, e então eu comecei por misturar vários tons de verde, mas eu depois vi que isto estava a ficar um bocado confuso e então eu optei por manter-me apenas num tom e depois sim fui trabalhando à medida que o desenho ia avançando, e então eu ia vendo o que é que precisava de mais sombras. Mas eu acho que realmente esta foi a melhor estratégia. Eu simplesmente apanhei o primeiro tom de verde e pintei tudo, todos os pormenores dos dedos, da mão, da curvatura, tudo com o mesmo tom de verde. Depois eu simplesmente agarrei nos outros tons e fui então desenhando e vendo mais ou menos como é que ficava. E a sério, pessoal, eu não tenho técnica nenhuma de pintura, eu não sou pintora, eu não sei nada de pintura, a sério, mas eu tenho o meu gosto, não é? Assim como todos nós. E então é isso mesmo, pessoal. Façam as coisas ao vosso gosto. Costuma-se dizer que na arte tudo está bem. Tudo está bem porque a arte é subjetiva, não é? O que é muito bonito para alguém pode não ser para outra pessoa. E não dá para agradar a todos. Portanto, a arte é livre. Se vocês se sentem bem a fazer um desenho de determinada forma, façam. Se vocês sentem que fica melhor de uma forma ou de outra, façam, porque a arte é livre e isto é suposto fazer-vos sentir bem, é suposto vocês transmitirem aquilo que vocês estão a sentir no momento para a vossa pintura. Portanto, se vocês se sentem mais em baixo, transmitam isso. Se vocês estão muito felizes, transmitam isso. Não há julgamentos na arte. Aqui muito importante, pessoal, vocês pensavam que eu ia deixar esta parte em branco? Não, eu pintei com tinta branca, porque ficava mal. É assim, a tela é um tecido e ficava estranho se nós começássemos a ver aqui a parte do tecido e depois tudo o resto à volta pintado. E então isto é uma das coisas que é muito fácil de errar, por assim dizer, é deixar o branco com a cor da tela. E então eu sim optei por pintar o branco por cima, eu acho que ficou muito melhor, ficou assim com uma tonalidade um pouco diferente, embora aqui no vídeo não dê para ver muito bem, mas ficou muito melhor, acreditem. Esta parte da bola partida foi aquilo que me deu mais trabalho a fazer, porque eram muitos pormenores. E então eu também estava a evitar de mexer a tela por causa do vídeo, como eu estava a gravar, e então foi difícil fazer aqui alguns dos cantinhos. E então eu até tenho aqui digamos que isso aqui é um dote meu, que eu consigo desenhar com as duas mãos. Eu não consigo escrever, ok? Mas eu consigo, por exemplo, maquilhar-me e até desenhar com as duas mãos. Portanto, tanto com a esquerda como com a direita, eu facilmente mudo o pincel para a outra mão
e continuo a desenhar, porque senão era complicado, acreditem. Agora, para fazer a parte da penugem, não é? Assim, estes pelinhos, eu optei por um pincel que era, eu acho que deve ter sido o pincel mais barato que eu encontrei. É daquele em que as cerdas não são certas, ele também já é velho e meio que parece uma trincha, portanto é assim meio grosseiro. E então foi esse mesmo que deu aqui o pormenor perfeito a esta pintura. Eu comecei por fazer aqui nesta parte branquinha do casaco e depois também comecei a testar aqui na mão do Grinch e ficou perfeito, pessoal. Eu fiquei tão contente por conseguir fazer este efeito, porque eu estava muito preocupada, eu não sabia como é que eu iria fazer os pelos. E eu pensei, bem, se calhar com um pincel muito fininho eu iria fazendo pelo a pelo, mas não iria ficar tão bem. Mas assim ficou simplesmente perfeito, como vocês veem, parece que ficou mesmo felpudo. Portanto, é essa a minha dica. Se vocês algum dia tiverem a pintar algo do género, em que vocês precisem de pelo, já sabem, um daqueles pincéis que seja assim meio trincha e seja assim meio grosseira, em que as cerdas não estão certas, uns mais para cima, outros mais para o lado, e a sério, deu um efeito brutal, eu amei, fez completamente toda a diferença nesta pintura. Depois comecei a dar os finishing touches aqui com o preto, só assim fazer umas sombras na mão, no casaco, e ficou perfeito, pessoal. Eu amei fazer esta pintura, ficou mesmo muito gira e eu recomendo a todos vocês fazerem, porque é muito fácil, acreditem. Digamos que o mais difícil é fazer o esboço em lápis, porque a partir daí é muito fácil de fazer. Como vocês viram, eu fiz isto tudo do início ao fim, sem pausas. Eu nunca pintei nada assim em tela, portanto foi a minha primeira vez e resultou super bem. Portanto é isso, meus amores. Se vocês gostaram, não se esqueçam de dar um like aqui no vídeo, subscrevam o canal e não se esqueçam também de partilhar este vídeo para as vossas amigas, para os vossos familiares que gostem também de fazer estes pequenos projetos da DIY. É isso então, um mega beijo e vejo no próximo vídeo. Tchau!